Boa noite, irmãos. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Para mim é um privilégio muito grande. Ao mesmo tempo, sabemos que é uma grande responsabilidade, né? Nós contamos com as bênçãos do Senhor para a reunião nessa noite. O estudo que eu quero trazer com os irmãos é algo que eu tenho estudado com os irmãos no Portinari, na escola dominical, que é chamado de teologia propriamente dita, ou seja, é a teologia do ser de Deus. E eu quero tratar especialmente com os irmãos os atributos de Deus. Os atributos de Deus essencialmente para todo cristão conhecer o ser de Deus, conhecer a sua pessoa, conhecer a sua vontade, a sua característica, aquilo que o agrada, aquilo que o deixa feliz. Isso é essencial para todo cristão. A compreensão dos atributos de Deus, ela é fundamental para todas as áreas da doutrina bíblica. Quando nós não compreendemos a doutrina do ser de Deus, a sua pessoa, nós cometemos erros teológicos absurdos, ao ponto que nós vemos hoje muitos cristãos chegar ao ponto de dar ordem a Deus. Eu determino, ou achar que o ser humano ele é o ponto fraco de Deus, como se Deus tivesse ponto fraco. E nós sabemos que na realidade Deus não tem ponto fraco. E isso tudo é porque as pessoas não compreendem, não têm o entendimento correto da pessoa de Deus. E nós vamos, como eu falei, estudar os atributos de Deus. Atributos, o que ele é? Ele é uma qualidade, ele é uma propriedade, ele é uma virtude de um ser. E como Deus ele é uma pessoa, claro, não é uma pessoa de carne e osso, mas quando fala seu espírito como uma pessoa, ele tem características, ele tem virtudes, ele é um ser moral, que ele tem aquilo que faz parte da sua pessoa, daquilo que ele é. Os atributos, ele não é uma parte fora de Deus, não é algo acrescentado em Deus, mas faz parte da sua pessoa, daquilo que ele possui. E nós podemos perguntar a diferença entre o ser de Deus e os seus atributos? Eu creio que podemos falar que não. Porque os atributos de Deus fazem parte da sua pessoa. São as qualidades que Deus ele escolheu revelar a nós. A realidade é que Deus ele é transcendente, ele está completamente acima da criação. E ele ao mesmo tempo ele também é imanente, ou seja, ele se relaciona com a criação. Nós só podemos ter uma relação com Deus porque ele escolheu se revelar a nós. E nós podemos ter acesso a isso através das Escrituras, através da Bíblia, e nós somente conhecemos aquilo que Deus permite nós conhecer. Se Deus ele não permitisse, nós jamais ia conhecer a Ele. A realidade é que nós não conseguimos entender a Deus. Deus ele é infinito, Deus ele é eterno, e a nossa mente ela é finita. E o infinito ele não cabe dentro do ser finito. Por isso que Deus ele é transcendente, por isso que ele está acima da criação. Mas nós louvamos a Deus porque Ele permite nós conhecer a Ele. E é através das Escrituras nós também podemos conhecer os seus atributos. Os atributos de Deus revelam o seu ser. Ele não é como o ser humano composto de várias partes, mas os atributos de Deus é algo do próprio Deus, segundo Ele nos revela. E Ele revela o seu caráter, Ele revela a sua pessoa, Ele revela a sua vontade. E ao longo da história da igreja, ao longo da história da teologia, normalmente tem tido 4 formas de estudar a respeito dos atributos de Deus. Atributos naturais e atributos morais. Atributos naturais como a sua autoexistência, como a sua infinidade, como a sua imutabilidade. E os atributos morais, que seria a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça e a sua santidade. Tem algumas objeções com respeito a essa visão na teologia.
Porque a realidade é que todos os atributos de Deus, eles são naturais, todos fazem parte da sua pessoa. Também, outra forma é os atributos absolutos e os atributos relativos. Absolutos, aqueles que são absolutos de Deus, que não pode ser visto na pessoa do homem, como a sua autoexistência, como nós falamos, como a sua imutabilidade, a sua infinidade. E os atributos relativos, que seria seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Também tem outra forma, que seria os atributos intransitivos e os atributos transitivos, como a sua onipotência, como a sua justiça. E o que eu escolhi ver com os irmãos, que eu acho a forma mais correta, eu creio que a conjuração vê essa forma mais correta, são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que seriam os atributos incomunicáveis de Deus? São atributos que são exclusivos de Deus. São aquilo que nós de forma alguma pode ver na pessoa do homem, somente na pessoa de Deus. Como, por exemplo, a sua autoexistência, como a sua eternidade. Somente Deus, ele não tem começo e ele jamais vai ter fim. Como a sua imutabilidade, que é o que nós vamos ver nessa noite. Somente Deus, ele é imutável. O homem, ele muda. O homem, ele está sujeito a mudanças. E os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus, quando ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, em um certo grau, ele imprimiu no homem, na pessoa do homem, como amor, como bondade, como misericórdia. É claro, não é como a pessoa de Deus, nós não conseguimos amar como Deus ama, ser misericordiosos como Deus é. Então, nessa noite, eu quero ver com os irmãos a respeito da imutabilidade de Deus, o Deus imutável. Para isso, quero ler Êxodo capítulo 3 e versículo 14. Êxodo 3, versículo 14. A imutabilidade de Deus é algo que é exclusivo dele, algo que é somente dele. O homem, ele não é imutável. Somente Deus não muda. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a você. Ou seja, Deus está falando aqui para Moisés que eu sou. É assim que Deus ele se apresenta a Moisés, é assim que Deus fala para Moisés se apresentando Deus aos israelitas: eu sou, me enviou. Eu sou fala de independência. Deus ele é independente. Deus ele tem autoexistência, ou seja, ele não depende de ninguém para nada. Ele sempre existiu. E somente um Deus que não depende de ninguém, ele pode ser imutável. Somente um Deus autoexistente é imutável. Somente Deus não muda. E na Bíblia várias vezes ela mostra esse atributo de Deus. Ele se apresenta como uma rocha, por exemplo, Isaías 26, versículo 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Deuteronômio 32 e 4, ele fala a mesma coisa. O Senhor ele se apresenta como uma rocha firme, uma rocha que, por mais que todo o clima ao seu redor muda, por mais que ela possa sofrer ao seu redor tempestade, dependendo da cor da sua relva, independente de tudo que está ao seu redor, ela é estável, ela não muda. Deus é assim, Deus ele é imutável. Por mais que todo o mundo muda, por mais que todas as circunstâncias possam mudar, Deus não muda, Deus ele continua imutável. Pode passar ano após ano, geração após geração, tempo após tempo, Deus é imutável, ele não muda. Por isso que ele se apresenta como uma rocha eterna, uma rocha que sempre é firme, uma rocha inabalável. O salmista ele fala a mesma coisa em Salmo 102, falando que Deus ele é imutável no seu ser. Malaquias 3 e 6 diz:
De fato, eu, o Senhor, não mudo. Aqui nós podemos ver o atributo de Deus, a misericórdia. Se nós for ver esse contexto, Tiago 1,17 fala que em Deus ele não há nem sombra, nem variação alguma de mudança, porque Deus ele é imutável, ele é imutável no seu ser, ele é imutável na sua palavra, ele é imutável nos seus decretos e ele é imutável nas suas promessas e nos seus atributos. E nós vamos ver esses 4 pontos aqui, eu quero ver com os irmãos. A realidade é que Deus ele é imutável no seu ser. A realidade é que Deus ele é perfeito, Deus ele é completo. Então, como consequência, ele não pode mudar. Nós vimos que ele se apresenta como o grande eu sou. Nunca houve um tempo em que ele não era. Deus não pode sofrer variação, Deus não tem como ele melhorar. Não tem como complementar Deus, não tem como falar assim, agora Deus está melhor, não. Porque Ele já é perfeito, e se Ele é perfeito, não tem como Ele melhorar. E muito menos retroceder. Porque Deus, Ele é completo, porque Deus, Ele é perfeito. Somente Ele, então, é imutável. O salmista, ele diz que eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelheceram como vestimentas. Como roupa tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permanece o mesmo, e os seus dias jamais terão fim. Aqui ele está mostrando o contexto que a terra vai passar, o mundo vai passar, toda a criação vai passar, mas Deus permanece o mesmo. Aqui a gente pode ver que um atributo vai complementando o outro. De eternidade a eternidade tu és Deus. Somente um Deus eterno não pode ter mudança. Somente um Deus infinito não tem mudança. Porque Ele é eterno, Ele é imutável. Porque Ele é infinito, Ele não muda. É eternidade, eternidade, Tu és Deus. Ele não teve um começo. Ele não foi criado. Não teve uma época em que Deus ele era novo. E não vai ter uma época em que Deus vai ser velho. Não. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é imutável, Ele não muda em nada. E se Deus ele é imutável, claro, com certeza, as suas palavras são imutáveis. Deus ele não é como o homem ele fala uma coisa, no outro dia ele muda a conversa. Ele fala uma coisa, ele volta atrás nas suas palavras. Infelizmente nós vivemos uma época hoje, mais ainda, em que não se pode confiar na palavra do homem. Eu tenho certeza que, por exemplo, o Leandro, se alguém chegar lá, uma pessoa, principalmente que você não conhece, fala assim, Leandro, faz esse serviço aqui para mim, para a gente pagar depois. Vai ser difícil você confiar numa pessoa, somente na palavra. Hoje nós vivemos uma época em que não tem como confiar na palavra do homem. O homem, infelizmente, ele não é digno de confiança, porque ele muda a sua conversa, ele muda as suas palavras, ele volta atrás. Mas não é assim com Deus, não é assim. Nós podemos hoje mesmo, até mesmo com respeito à teologia, pode ser que tem coisa que no passado eu defendia e hoje eu não defendo mais. E hoje às vezes eu amadureci, eu posso às vezes falar, nossa, como eu estava interpretando aquele texto errado. Mas não é assim com Deus, não que a sua palavra estava errada, mas porque eu estava errado. Às vezes posso ter feito afirmações erradas, mas as palavras de Deus são imutáveis. Deus não muda na sua palavra. O salmista ele diz, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito eu sei que as estabeleceste para sempre. Salmo 119, 151 e 152. Quando ele fala no primeiro versículo, fala, os teus mandamentos são verdades. Aqui verdade quer dizer algo que é estável, está falando de estabilidade, algo que não muda, algo que é firme. A palavra de Deus não tem mudanças. Deus não muda, as suas palavras permanecem para sempre. Aquilo que Deus ele afirmou no Antigo Testamento é o mesmo que ele afirma no Novo Testamento. Aquilo que Deus afirmou na Bíblia é o mesmo que nós devemos crer como verdade.
Aquilo que Deus falou que é errado, sempre vai ser errado. Aquilo que Deus falou que é certo, sempre vai ser certo. Aquilo que Deus condena como pecado, sempre vai ser pecado. Independendo se o mundo muda, independendo se o mundo fala que aquilo é certo, mas se Deus decretou como errado, é errado. Se Deus decretou como certo, o mundo pode defender como errado, mas a palavra de Deus, ela é verdade. Pode passar ano após ano, geração após geração, a palavra de Deus permanece para sempre. E se Deus é imutável, se a sua palavra é imutável, as suas promessas, como consequência, são imutáveis, são verdades. A palavra de Deus é verdadeira porque Deus não muda. Então, quando Deus ele promete algo, com certeza Deus vai cumprir. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, 2 Timóteo 2:13. A gente vê que é completamente diferente do homem. O homem, muitas das vezes, ele não cumpre as suas promessas, às vezes não é nem porque ele não quer cumprir, às vezes ele não tem condição de cumprir aquilo que ele prometeu. Pode ser que às vezes eu prometo algo para minha filha, e eu tenho convicção que eu vou conseguir realizar aquela promessa dela, mas às vezes as coisas mudam, o mundo muda, a circunstância muda, e às vezes chega a hora e eu não consigo cumprir aquilo que eu prometi a ela. Mas não é assim com Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Mesmo que nós somos infiéis, Deus permanece fiel e Ele cumpre a sua promessa. A sua fidelidade não é algo para com o homem, mas é algo para consigo mesmo. É algo que Deus tem para consigo mesmo, para a sua pessoa. Por isso que Ele diz que Ele não pode negar a si mesmo. Nós vemos que todas as promessas de Deus, ela se cumpriu. É por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite, porque Ele prometeu que ia enviar um que ia pisar a cabeça da serpente, que ia esmagar a cabeça da serpente. E Ele cumpriu. Cristo veio e esmagou a cabeça de Satanás. Por isso que nós estamos aqui. O Evangelho chegou até nós, porque Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. Porque Deus, Ele é fiel, Ele não nega a si mesmo. E nós também podemos ver que Deus, Ele é imutável nos seus atributos. Nós podemos pegar, por exemplo, o amor de Deus. É um atributo dele. Deus, Ele é amor. É algo da sua pessoa, algo da sua essência, é algo do seu ser. E Ele, se Ele é amor, Deus, Ele é imutável, Ele também é imutável no seu amor. Deus não é como o homem. O homem, ele ama as pessoas, mas normalmente ele ama um amor condicional. Um amor que tem uma condição, normalmente algo que tem a retribuir a ele. Normalmente o homem, ele ama o próximo de acordo com aquilo que o próximo pode oferecer a ele, mas não é assim com Deus. Deus, Ele nos ama de forma incondicional, sem condição. Porque a realidade é que o homem não tinha nada, o homem não tem nada para oferecer a Deus. E Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Ele diz: com amor eterno eu te amei. Algo da natureza de Deus. E tendo amado os que estavam no mundo, Ele o amou até o fim, até a última consequência. Nós vemos a cruz, a prova do amor de Deus. Esse é um amor sem condição. Esse é um amor incondicional, disposto a pagar o preço mais alto. E Ele pagou. E quando Ele ama até o fim, sem condição alguma, independendo da condição do homem, independendo daquilo que nós temos a oferecer a Deus, porque nós não temos nada, independendo do tamanho do nosso pecado. Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Deus, Ele também é imutável na sua misericórdia. Malaquias 3:6, Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A razão de nós estarmos aqui é por causa da misericórdia de Deus. A razão do homem não ter sido lançado todo ao lago de fogo é por causa da misericórdia de Deus.
É porque Deus ele é imutável na sua misericórdia, é que nós estamos aqui. Por causa da sua misericórdia, Ele não dá a nós aquilo que nós merecia. Graças a Deus que Ele é imutável na sua misericórdia, não trata nós segundo as nossas obras. Ai de nós, irmãos, se Deus não fosse imutável na sua misericórdia. A misericórdia de Deus, em virtude do que Cristo fez na cruz, é a não imposição da pena do pecado em nós, irmãos. Isso é misericórdia, graças a Deus por sua misericórdia, louvamos a Deus por sua graça. Então Ele mantém a decisão de não tratar nós segundo as nossas obras. Imagina se Deus não fosse imutável na sua misericórdia, imagina se Ele resolvesse tratar cada um de nós segundo os nossos pecados, segundo os nossos delitos, segundo as nossas ações. Graças à fidelidade dEle, graças à imutabilidade dEle, que Ele é fiel, irmãos, nas suas aliança. Por causa dele, por causa da imutabilidade dele, a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. E Deus ele é imutável em seus propósitos. Deus não muda em seus propósitos. E Deus ele não se arrepende, Ele não é homem para se arrepender. Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para se arrepender. Arrependimento significa rever os seus propósitos. Arrependimento quer dizer mudanças. Arrependimento é, se eu estava indo para um lado, agora eu estou indo para o outro. Isso não é passível a Deus. Não. Normalmente o homem ele tem mudanças por dois motivos: falta de planejamento e falta de poder para executar aquilo. Isso não é passível a Deus. Deus ele é onisciente, Ele tem toda a ciência, Ele tem todo o conhecimento. Então não tem como Deus rever um plano, porque Ele sabe toda a ação do mundo, toda a ação da história. Deus ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder então para executar tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele determinou. Então não tem como Deus ser pego de surpresa, porque Ele conhece todas as coisas. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, então tudo o que Deus faz, Ele já planejou desde a eternidade. E tudo o que Ele planejou na eternidade vai acontecer no seu tempo, será realizado. Então nós podemos falar que Deus, Ele não se arrepende. E talvez alguns estão perguntando, mas e aqueles textos que nós vemos Deus falar que se arrependeu de ter criado o homem, como em Gênesis 6, ou 2 Samuel, quando Deus fala que Ele arrependeu de ter colocado Saul como rei? Está tendo uma contradição aqui? Deus ele teve um arrependimento? O que nós podemos falar a respeito desse texto? Normalmente na teologia nós chamamos esse texto de linguagem antropofórmica, ou seja, uma linguagem que Deus usa para comunicar ao homem, senão nós jamais ia entender. Em alguns salmos nós podemos ver que Deus ele fala que Deus ele tem braços, ou que Deus ele tem olhos, mas Ele é espírito. Deus não tem braços. É uma linguagem que Deus usa para comunicar ao homem. Um reformador inglês ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ele fala o exemplo de um pai, quando ele vai conversar com seu filho, com uma criança, ele se abaixa, ele fala na linguagem daquela criança para que ela possa entender. E é assim que Deus faz com o homem. É assim, Ele usa a linguagem que nós possamos entender aquilo que Ele falou. Então a realidade é que Deus ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus ele não se arrepende. Quando nós falamos, o arrependimento é igual mudança de plano. Deus ele não é pego de surpresa. Quando em Gênesis fala que Deus ele se arrependeu de ter criado um homem,
Deus, ele não precisou mudar o seu plano, ele não foi pego de surpresa ali. Ele sabia que o coração do homem ia dar daquela forma. Deus, ele sabia, e não foi pego de surpresa, ele sabia que Saul seria um rei mau. Deus não foi pego de surpresa. Não existe nada que é novo para Deus. Deus, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Deus, ele é poderoso, ele tem todo o poder para executar os seus planos. Por isso que nós podemos falar que Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. E diante dessas verdades, irmãos, nós podemos chegar a algumas conclusões aqui. Diante de um Deus que é todo poderoso, diante de um Deus que ele é onisciente, diante de um Deus que é imutável, diante de um Deus que é firme como uma rocha, diante de um Deus que de eternidade a eternidade é Deus, uma rocha imutável, uma rocha eterna. Isso deve servir de consolo para nós e encorajamento para todos nós. Porque nós sabemos que Deus não muda, nós temos todas as razões para confiar nele, sabendo que ele é o mesmo Deus, ele não muda. Imagina se Deus fosse como um homem, imagina se Deus ele mudasse. Como nós iria apresentar a ele, como nós iria ter confiança de orar diante de um Deus desse? Se um dia nós falássemos, nossa, será que você vai entender nossas orações? Nossa, será que ele vai me ouvir hoje? Não, irmãos, Deus ele não muda. Então nós devemos confiar nele. Isso deve aumentar nossas forças. Enquanto vêm notícias ruins para nós, quando nós estivermos ansiosos, esperando um diagnóstico, quando nós estivermos ansiosos diante de uma enfermidade ou até mesmo de um luto, nós devemos saber que nós podemos confiar no nosso Deus. Ele é a rocha eterna, a rocha inabalável. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Quando nós estivermos fracos, quando nós estivermos desanimados, quando nós acharmos que tudo está contra nós, nós devemos lembrar que o nosso Deus, ele é o mesmo, que o nosso Deus, ele está do nosso lado, o nosso Deus, ele é o nosso consolo para sempre. Quando nós somos vítimas de nós mesmos, do nosso pecado, então quando nós caímos, quando nós cometemos atos horrendos, atos que nós temos vergonha, nós devemos lembrar que Deus é o mesmo Deus que perdoa o pecado. Ele não mudou, ele não muda. Deus é o mesmo Deus que lança o nosso pecado para longe e não se lembra mais dele. Nós devemos lembrar que o seu amor é imutável, ele continua sendo o mesmo Deus. Isso também, irmãos, deve trazer encorajamento para nós continuarmos e orarmos ainda mais. Essa é a confiança que nós temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Deus, ele é imutável em suas promessas. Se Deus ele falou que ele escuta, que ele ouve as nossas orações do passado, com certeza hoje ele escuta as nossas orações. A realidade é que muitas das vezes nós esquecemos, irmãos, ou nós não confiamos na imutabilidade de Deus. Então nós temos dúvidas se Deus vai escutar as nossas orações. Nós devemos ter toda a certeza que Deus ele escuta as nossas orações. E como ele é um Deus onisciente, ele nos deu o Espírito Santo, que leva as nossas orações a Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Como nós falamos numa outra reunião aqui, então todas as nossas orações serão atendidas, porque o Espírito Santo ele leva as nossas orações a Deus, de maneira que ele ouve e de maneira que ele atende. É claro que muitas das vezes nós não vamos entender a circunstância. É claro que muitas das vezes nós às vezes não entendemos a resposta de Deus, mas Deus ele atende às nossas orações, irmãos. Ele atende. Isso então deve motivar nós a orar ainda mais. Isso deve motivar nós a orar a Deus pedindo por sabedoria, porque sabemos que é da vontade dele dar sabedoria a nós, como diz Tiago. Nós devemos orar a Deus pela conversão de nossos filhos. Nós devemos orar mais a Deus pela nossa igreja, a respeito das nossas enfermidades. Nós temos todos os motivos para orar a Deus, principalmente sabendo que Deus é um Deus imutável, um Deus que ouve as nossas orações. Ao mesmo tempo, irmãos,
A imutabilidade de Deus é uma advertência, principalmente para os descrentes. Da mesma forma, como o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Aqui nós temos uma séria advertência, porque, como a Escritura nos diz, se o homem morrer na condição que ele entrou aqui no mundo, ele vai padecer eternamente. E o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, não adianta você implorar mais diante de Deus pedindo salvação, porque a oportunidade é somente em vida. E Deus, ele é imutável. E isso é sério. Você deve levar isso a sério se você não teve um encontro com Deus ainda. Depois não haverá segunda chance, é somente o juízo. E concluindo, irmãos, que nós possamos estar aplicando isso em nossas vidas. Que nós possamos conhecer mais a imutabilidade de Deus. Que nós possamos descansar no Deus que é uma rocha eterna, uma rocha inabalável. Nós possamos ter consciência de que Deus, ele é fiel e ele jamais vai mudar isso. Que nós possamos, diante disso, confiar mais em Deus e descansar. Quando nós confiamos num Deus imutável, a nossa vida vai ser diferente. A nossa casa vai ser diferente. As nossas esposas, nossos filhos, eles sabem quando nós descansamos em Deus. E isso serve de exemplo para nossos filhos e também para todo mundo. Eu não esqueço do dia que meu pai chegou de São Paulo e falou: Michael, passa aqui em casa, eu preciso conversar com você. E eu fui lá, infelizmente nesse dia eu tive até um pressentimento ruim, não que Deus me revelou alguma coisa, mas pela circunstância. E então, quando eu cheguei lá na casa dele, ele sentou na mesa, e a minha esposa do outro lado. Então ele pegou e falou assim: eu fui para São Paulo, você sabia? Já tinha visto o carro, já tinha pedido o número de chassi, tinha visto tudo. Nós até chegou a preencher o recibo, então nós fomos para reconhecer firma. Nesse momento eu transferi o dinheiro para a conta do rapaz. E somente depois disso eu fui ver que eu caí no golpe. E foi então que ele perdeu 28 mil, irmãos. Uma economia de muito tempo. E diante de uma notícia dessa eu fiquei arrasado. E falei assim: mas como assim? Como perde 28 mil? E o que mais me surpreendeu não foi o valor que ele perdeu, mas foi ver a paz que ele estava, mesmo depois de uma situação dessa. Foi ver que ele ainda continuava confiando em Deus, descansando em Deus. Isso serviu de grande testemunho para mim. Isso serviu de grande testemunho também para a família dele, porque qualquer um ficaria doido quando perde uma quantia relativamente alta, mas ele continuou descansando em Deus. E nós louvamos a Deus porque Deus ainda teve misericórdia dele, moveu corações de irmãos, e irmãos deram carro para ele, não porque ele merecia algo, não porque Deus devia algo a ele, não, de maneira nenhuma, por pura graça, irmãos. E dando esse testemunho para a gente ver que quando nós descansamos em Deus, quando nós confiamos num Deus imutável, isso serve de grande testemunho para todos, até mesmo para os descrentes, irmãos. Nós possamos estar descansando em nosso Deus, sabendo que Ele é uma rocha eterna, uma rocha imutável, uma rocha que não muda. Amém.